Olá, no programa de hoje a gente vai falar sobre educação, mais precisamente sobre vestibular. Ansiedades, medos, expectativas, desistências, alegrias, porque também tem alegria nesse meio todo, né? Eu estou aqui no Jean Piaget, vou conversar com a professora Fátima, vou conversar com alunos que entraram nas maiores faculdades, nas faculdades mais concorridas, né? A USP, muitos aqui da USP, mães de alunos, porque é uma ansiedade geral, não é só com os alunos, é com o professor também, alunos e os pais, né? Pois é, eu acho que o professor ele acaba sofrendo mais porque todo ano se renova a expectativa. Os alunos entram, a gente comemora, mas lá vem uma leva nova e já começa tudo de novo. Preparação, orientação, apoio, tudo isso a gente tem que tentar fazer para que o resultado acabe sendo aquele que todos esperam. Tanto os alunos que entram em boas universidades, como a gente que sente o nosso trabalho recompensado, né? A Fátima é professora de História, aqui já há um tempão, super querida, todo ano é Paraninfo, já está até cansativo esse Paraninfo. Você já começa no começo do ano, você já prepara o vestido já do final do ano, né? É mais ou menos, né? Eu acho que a gente tem um carinho muito grande pelos alunos, quando a gente entra em sala de aula, quem verdadeiramente gosta de ser professor, e eu me coloco nesse grupo seleto de pessoas que adoram ser professores, e a gente fica aqui esperando que eles tenham sucesso, que eles, né, alcancem as metas que estabeleceram e dando apoio para os que estão chegando, né, usando a experiência para já começar um trabalho desde o primeiro ano de preparação, de orientação, para que eles, como os que estão saindo, cheguem aonde sonharam chegar, né? E é isso que eu quero saber. Vou colher da Fátima é justamente isso, a experiência dela como professora, nesse período crítico, importante da vida do estudante, e a preparação. A gente sempre busca não só a gente que já passou por isso, né, nos bancos enquanto estudantes, para entrar na faculdade, depois com os filhos, uma fórmula, como se houvesse uma fórmula mágica. Existe, não uma fórmula mágica, mas uma forma inteligente, tranquila, para que possa percorrer aí entre o foco nos estudos, mas a vida social também, porque 17 anos, que é mais ou menos essa fase, né, 18, 16, 17, 18, onde os alunos estão ingressando aí para os vestibulares, é justamente a fase que eles também estão aflorando para várias descobertas, né? Então, os amores, muitas vezes platônicos, as baladas já começam a sair bem esse período crítico aí. Então, dá para a gente... Essa fórmula existe? Primeiro eu quero saber, existe essa fórmula? Dá para percorrer aí por esses dois mundinhos? Então, acho que fórmula existe, né? Eu acho que nenhum trabalho bem sucedido não tem esforço. Então, assim, palavra mágica, você tem que se esforçar, né? O grau de esforço, aí sim, vai variar de aluno para aluno. Alguns têm mais facilidade, alguns têm um tempo mais... precisam de um tempo maior para amadurecer as ideias. Então, assim, esforço é fundamental. Acho que a primeira coisa é ele perceber qual é o ritmo dele. Quanto eu tenho que estudar? Eu não posso dizer quanto. Tem aluno que, em pouco tempo, tem um poder de concentração, uma facilidade de concentração maior, e para ele pouco tempo já é o suficiente, para outros vai precisar de mais tempo. É importante você falar isso para que não haja comparação e falar, pronto, sou burro, não consigo porque o meu amigo consegue, né, tão rápido, não. Então é importante mesmo. E o Jean Piaget também é legal porque ao longo dos anos, né, antes dessa preparação do vestibular, ele vai descobrindo talentos, né, e aptidões. Então, também trabalhando a autoestima, porque senão a gente vai lá para baixo, né? Pois é, uma coisa que é primordial é que o aluno se conheça suas qualidades, e são muitas, apesar de nós, educadores e pais, muitas vezes termos o hábito de só ver o negativo, né, mas muitos deles têm muitas qualidades, e os limites. Então, se eu tenho mais facilidade numa determinada disciplina, eu vou investir mais naquela que eu tenho menos facilidade. Estabelecer uma rotina. E eu até brinco com a história da academia. Eu fico treinando 3 meses, chego num ponto que está legal. Se eu paro um mês, eu não volto depois de um mês no mesmo ponto que eu parei depois de 3 meses de treinamento. Então, eu tenho que começar tudo de novo. Então, eu digo, é melhor estudar menos, mas todos os dias, do que estudar muito num dia só e no outro não estudar.
é uma coisa que parece que tem dado sempre muito certo. O aluno que se disciplina, se organiza o seu tempo, acho que essa é uma grande dificuldade, organiza o tempo. Então, eu tenho horário para vir para a escola, eu tenho horário para estudar, eu tenho horário para fazer atividade física, eu tenho horário para me encontrar com os meus amigos, né? E eu tenho horário para ficar sem fazer nada. Agora, você falou de aptidão. Por exemplo, eu quero medicina, mas eu sou péssima em biologia, né? Na área biológica. Eu desisto disso? Então, uma coisa é a gente gostar da disciplina, outra coisa é a gente escolher uma carreira. Às vezes, a gente quer uma carreira e não tem uma facilidade numa determinada disciplina escolar. Na universidade, nem tudo tem a ver com o que a gente estuda na escola. Então, são universos. Agora, eu acho que o mais importante, como eu disse no começo, é o jovem se conhecer. Aqui no colégio, a gente costuma fazer teste vocacional, há um apoio psicopedagógico muito intenso, do aluno se perceber, se entender. Eu vejo assim, eu quero fazer engenharia, mas você sabe direito o que é engenharia? Então, a gente procura oferecer as características das carreiras, na medida do possível leva os alunos para conhecerem as universidades, ambientes de trabalho, porque ele tem que ter informação sobre o que é ser médico, o que é ser engenheiro, o que é ser arquiteto, o que é trabalhar com gastronomia. Quantos anos já trabalhando com essa turma de pré-vestibular? Então, eu praticamente só trabalhei, né, com o ensino médio, pré-vestibular inclusive, faz mais de 15 anos. Existe o caminho das pedras, assim, existe essa coisa, porque quando a gente pensa na redação ou temas, principalmente história, né, existe uma tendência, não? Você sabe mais ou menos o que vai cair nos vestibulares. Cada vestibular também tem uma característica. Você consegue direcionar isso? Então, os professores, eles acabam, depois de anos trabalhando com pré-vestibular, eles acabam conhecendo um pouco o perfil da prova, das universidades, as características da sua disciplina. Então, a gente, inclusive, orienta os alunos a que busquem os vestibulares anteriores, para eles também ganharem essa tranquilidade, né, essa intimidade com o tipo de prova. A gente tem uma prova da FUVEST, que é diferente da Unicamp, que é diferente da Unesp, do Mackenzie, da PUC. Cada prova tem algumas características. O professor já as conhece, porque todo ano ele resolve esses vestibulares com os alunos, né? E os alunos, se fizerem também esse exercício de pegar vestibulares dos anos anteriores, eles também vão conhecer um pouco melhor o caminho que eles estão seguindo, né? O terreno em que eles estão pisando. No próximo bloco, a gente vai conversar com alunos que foram aprovados aí em grandes universidades. A gente não consegue trazer todos, porque eles já estão em aula, né? Então, muitos já estão morando fora de Santos, mas o que a gente conseguiu trazer para conversar comigo e conversar com vocês, para saber um pouco aí a formulazinha, se eles tiveram essa formulazinha, qual a dificuldade deles e qual o prazer de ser aprovado nessas grandes universidades. E falar em prazer também, ainda hoje, a gente conversa com mãe de alunos que deve ter tido um prazer incrível, né? Você vai passar por isso logo, logo, né? Eu espero, né? Imagino que sim, que a gente tem a alegria de ver os nossos meninos, mas, como professora, cada um que consegue entrar numa universidade que sonhou, já é uma grande alegria. A gente comemora muito, muito mesmo. Muito bom também ver a felicidade deles, independente se do que eles encaminharam, né? Com certeza, sim. Só ver que os alunos conseguiram o que esperavam, o que sonhavam, já é. Agora, quem não conseguiu esse ano, porque ainda não se encontrou, não encontrou a carreira, não encontrou. A gente, né, tem uma vida tão longa pela frente que os meninos ainda têm a oportunidade de amadurecer melhor a sua opção e de se dedicar mais, né, num ano talvez de pré-vestibular só, sem a pressão de prova e tal, e quem sabe a gente ainda vai ter muito mais alegria no final do ano que vem, né? Troca de ano, né? Então tá, no próximo bloco vocês vão conhecer um pouco desses alunos que alcançaram aí essas universidades mais concorridas.